pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje eu estou usando uma camiseta branca e por cima dela uma camisa cinza com gola em V. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na nossa aula de hoje estudaremos o texto jornalístico, a notícia. Vem comigo! Textos jornalísticos são textos veiculados por jornais, revistas, rádio e televisão. Eles têm o intuito de comunicar, informar sobre algo. A composição de um texto jornalístico está dividida em pauta, que é a escolha do tema ou assunto, apuração, recolher as informações, dados e verificar a veracidade dos fatos. Redação, transformar as informações em texto. Edição, correção e revisão dos textos. A linguagem jornalística é escrita em prosa. Prosa é um texto corrido. É a representação na escrita de uma linguagem corrente e natural, utilizada espontaneamente para expressar ideias, raciocínios e situações. É, assim, uma narrativa linear, contínua e objetiva. Os textos são estruturados em linhas contínuas e divididos em parágrafos. A linguagem jornalística deve ser simples, imparcial e objetiva para que o receptor tenha acesso às informações mais relevantes sobre o tema que será abordado. Jornalistas têm a responsabilidade de transmitir as informações para o público em geral. Tais profissionais desenvolvem seus textos respondendo a perguntas como o que, quem, quando, onde, como e por quê. O jornal alberga diferentes textos: editorial, notícia, classificados, entrevista, cartas do leitor. Hoje, vamos nos concentrar na notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social. O gênero textual tem estrutura e características específicas. Vamos começar pela estrutura. As informações não são colocadas de forma aleatória. Elas são selecionadas e estruturadas para despertar o interesse do interlocutor. As informações são apresentadas em ordem decrescente de importância ou relevância. Significa dizer que aquilo que é mais relevante vem primeiro, na sequência, os detalhes. Essa técnica é chamada de pirâmide invertida. A base do texto fica em cima e o ápice embaixo. Características: textos curtos, impessoalidade, uso da terceira pessoa do discurso, apresenta linguagem mais formal, evitando gírias e abreviações, prevalência dos tempos presente e pretérito, baseada em fatos atuais e cotidianos. Vamos por partes. Identificando a estrutura. Título ou manchete. Nele, o autor ou autora da notícia
busca atrair, despertar o interesse do interlocutor, quem recebe a mensagem. Subtítulo: não é obrigatório. É usado para antecipar de forma breve o assunto principal da notícia. Lead é o parágrafo inicial, que geralmente responde às perguntas o que, onde e quando. Corpo do texto é o desenvolvimento do assunto com detalhes. O autor ou autora contextualiza o assunto. Responde à pergunta como o fato aconteceu. Essa notícia está no seu material. EJA 2, Bloco 2, terceiro trimestre de 2021, páginas 10 a 14. Você encontra a notícia e algumas atividades. Vamos à leitura. Pretinhas leitoras. Irmãs comandam projeto de literatura infantil antirracista. Neste sábado, o público poderá acompanhar as gêmeas no evento do CCBB Educativo Múltiplo Ancestral. Helena e Eduarda Ferreira são irmãs gêmeas de 12 anos e donas do projeto Pretinhas Leitoras. Ele foi idealizado em 2015 com a ajuda da mãe, Ellen Ferreira, professora de educação básica e pesquisadora, com a ideia de estimular a leitura das crianças na comunidade onde elas moram, Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Desde 2018, elas contam com um canal no YouTube para falar sobre literatura de uma forma divertida. A gente queria fazer uma coisa diferente, que era contar histórias, só que voltadas para crianças. Crianças negras contando para crianças negras e brancas, explica Helena. No projeto, as meninas priorizam a literatura negra com a intenção de mostrar diferentes realidades e sair do padrão. Por meio das histórias desses livros, elas abordam temas como autoaceitação, afeto e ancestralidade. O interesse das gêmeas pela leitura vem da influência da mãe, que sempre teve muitos livros em casa. E, ao observar Ellen com livros, as duas começaram a criar o mesmo interesse. Sobre o papel dos pais na introdução das crianças à leitura, Eduarda opina: os pais ou avós devem parar de incentivar o livro como se fosse um castigo. A criança acaba não vendo o livro como uma diversão, e sim como uma tarefa para ela fazer. Pretinhas leitoras. Irmãs comandam projeto de literatura infantil antirracista. Precisamos acompanhar a caminhada de Nelson Mandela, para o qual ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Representatividade importa. É chegado o tempo de romper com o silêncio. Um país que silencia e nega a existência da maior parte da sua população ainda tem muito o que aprender e mudar. Foca na aula. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que os textos jornalísticos são veiculados por jornais, revistas,
rádio e televisão. Sua composição está dividida em pauta, apuração, redação e edição. O jornal alberga diferentes textos como, por exemplo, editorial, notícia, classificados, entrevistas, cartas do leitor. Hoje estudamos a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social. Tem estrutura e características específicas. Tem estrutura composta por título ou manchete, subtítulo, opcional, lead e corpo do texto. Tem características: textos curtos, impessoalidade, linguagem mais formal, prevalência dos tempos presente e pretérito, baseada em fatos atuais e cotidianos. Se liga no desafio. Pesquise notícias sobre projetos que têm como objetivo popularizar o acesso à leitura e às bibliotecas como um espaço para todas as pessoas. Use material digital ou impresso na sua investigação. E não esqueça de identificar o título, subtítulo, se houver, lead e o corpo da notícia. Você é responsável pela informação que transmite. Então, busque fontes confiáveis. Converse com sua professora ou professor para desenvolver a tarefa. Mãos à obra! Antes de terminar, tenho um convite para você. Tira dúvidas de linguagens. Todas as segundas, às 16 horas, no canal da Multirio no YouTube e no aplicativo Rio Educa em Casa. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. O texto jornalístico Notícia. Nós aprendemos o que é uma notícia, qual é a sua estrutura e a sua finalidade. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Até a próxima aula. Tchau, tchau!